Bom dia, graça e paz, irmãos. Todos bem? Para mim é um motivo de grande alegria, uma satisfação ter essa oportunidade de poder partilhar da palavra de Deus com vocês nessa manhã. Como o pastor disse, nós viemos para o estado de Santa Catarina no final do ano passado. Nós somos de Goiânia, né? Maressa e eu nascemos na fé na igreja Luz para os Povos ali na Fama, lá na nossa sede, né? Maressa praticamente nasceu lá, né? Desde pequenininha. Eu vim a Cristo aos 12 anos e nós temos então esse tempo de caminhada com o Senhor. Eu vim para o estado de Santa Catarina em razão da minha profissão, né? Eu fui aprovado no concurso da magistratura aqui do estado e vim para fazer o meu curso de formação aqui em Florianópolis, e daqui a 2 semanas eu vou começar a minha caminhada no interior do estado. Então, eu aproveito essa oportunidade já em tom de despedida para agradecer a Deus pela vida dos irmãos, pelo acolhimento que nós recebemos por parte dessa igreja. De fato, eu e a minha família nos sentimos amados, acolhidos por essa comunidade local, em especial, né, pela vida dos pastores, pastor Luciano, pastora Fabi, pastor Cristiano, pastora Letícia, que tão gentilmente nos acolheram, nos ajudaram, né, em diversos detalhes, inclusive questões pessoais, no lugar onde a gente conseguiu alugar aqui na cidade. Então, nós sentimos de fato o cuidado de Deus pela vida dos irmãos, por meio da vida dos irmãos, e registramos então aqui nosso sincero agradecimento. Mas nessa manhã eu queria aproveitar esse momento com vocês para nós meditarmos na palavra de Deus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18. Vamos ler do versículo 18 ao 25. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Aqueles que encontraram, digam amém. Ainda falta alguns, então vamos lá. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, e eu peço que, após a leitura, você permaneça com a sua Bíblia aberta para que nós possamos, então, meditar nesse texto nessa manhã. Diz assim a palavra de Deus: certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. A cruz é o símbolo universal do cristianismo. É interessante notar, irmãos, que todas as religiões ou ideologias possuem um símbolo. No judaísmo nós vemos a estrela ou o escudo de Davi, né? No budismo nós temos a flor de lótus. No islamismo, a lua crescente com a estrela. No marxismo, a foice e o martelo entrelaçados.
Todos esses signos carregam consigo algum sentido. Eles visam expressar a essência daquilo que eles estão representando. O símbolo carrega a essência de algo. Portanto, com relação ao cristianismo, nós precisamos nos perguntar: por que a cruz? Por que não a manjedoura? Por que não o banco da carpintaria, o barco de pesca, que são elementos que remetem à caminhada, à vida de Jesus, à sua obra, ao seu ministério? E mais, por que não o túmulo vazio, que nos fala da sua ressurreição, mas sim a cruz? E a resposta me parece ser que a cruz se tornou o grande símbolo do cristianismo porque ela é o coração do Evangelho. A cruz é o ponto central da história da redenção. Ali, toda a história da redenção foi consumada. Por isso, hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito dessa mensagem, da mensagem da cruz. E nós faremos isso a partir de 3 pontos que esse texto nos fornece. Primeiro, a loucura da cruz. Segundo, a sabedoria da cruz. E terceiro, o poder da cruz. Vejamos então o nosso primeiro ponto. Te peço que você olhe novamente aí para o início do versículo 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Irmãos, a morte de cruz é talvez o meio mais cruel de execução já idealizado pelo ser humano. Porque na crucificação, a morte era intencionalmente atrasada para submeter o executado a um nível incomensurável de sofrimento e dor antes de morrer. Então, a crucificação de Jesus ela foi excepcional, porque ela durou apenas 6 horas. Foi um período curto. Mas não era incomum naqueles dias que uma pessoa crucificada permanecesse dias ali na cruz antes de morrer. A pessoa ia sendo torturada até ser vencida pela morte. Via de regra, as pessoas que eram crucificadas morriam por asfixia. Mas antes de morrer, elas eram torturadas naquele madeiro. A crucificação foi adotada pelos romanos como uma forma de execução dos piores tipos de criminosos do Império. E via de regra, a crucificação não era aplicada a cidadãos romanos. Ou seja, a cruz era o meio mais cruel de execução, reservado para o pior tipo de pessoa sob a ótica daquela sociedade. Então, diante dessas informações, nós conseguimos entender o porquê que Paulo nos diz aqui que a pregação do Cristo crucificado era algo tão absurdo aos olhos daquela sociedade. Paulo foi dizer, olha, quando nós pregamos que o Messias, o Salvador, o ungido de Deus foi crucificado, os judeus acham isso um escândalo, os gentios acham isso uma loucura. Porquanto era inconcebível para aquelas pessoas adorar como Deus um homem que havia sido morto com o pior tipo de morte existente naquela época. Uma morte que era reservada para as pessoas mais desprezíveis daquela sociedade. Vamos tentar trazer isso para os nossos dias. Imagine vocês que Jesus tivesse vivido nos nossos dias, tivesse sido quem ele foi, feito o que ele fez, percorrido a terra fazendo milagres, maravilhas, proclamando o evangelho do reino. Mas por alguma circunstância construíram uma narrativa, conseguiram prendê-lo, acusá-lo, ainda que injustamente, condená-lo e executá-lo com o pior tipo de morte que poderia haver no sistema de justiça da nossa época, que é a pena de morte. Claro. No Brasil, a pena de morte
bastante restrita, ela está reservada apenas para tempos de guerra, mas em outros países a pena de morte ainda é aplicada, mesmo em tempos de paz. Imagine você então que Jesus fosse submetido à pena de morte nos nossos dias, sendo acusado da prática de algum crime hediondo. E de repente nós, os discípulos de Jesus, começamos a anunciar que esse homem que foi condenado à pena de morte é o Cristo de Deus. Qual que você acha que seria a reação da nossa sociedade diante desse anúncio? Naqueles dias, as pessoas achavam isso um absurdo, uma loucura, um escândalo. E para os judeus havia ainda, além desse aspecto social, jurídico, da teologia, da religião judaica. Porque os judeus viam a cruz como objeto de maldição. Na lei mosaica, a execução da pena de morte em um madeiro era destinada àquelas pessoas consideradas malditas de Deus. Nós vemos isso lá em Deuteronômio 21, versículo 22 e 23, e depois esse texto é citado por Paulo em Gálatas capítulo 3. Então, os judeus viam o anúncio de que o ungido de Deus, o Messias, o Cristo, tinha sido morto em uma cruz como algo escandaloso. E os gentios, os não-judeus, dentre os quais os gregos e os romanos, viam essa mensagem como uma loucura. Portanto, sob a perspectiva daqueles que se perdem, daqueles cujos olhos ainda não foram abertos para entender o Evangelho, a palavra da cruz é loucura. A pregação do Cristo crucificado é motivo de zombaria. Mas olha o que Paulo diz no versículo 25. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Por isso, na cruz, nós encontramos revelada a sabedoria de Deus. E aqui nós entramos no nosso segundo ponto. Eu quero então olhar novamente aqui para os versículos 19 a 24. Acompanhe comigo, por favor. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aquilo que parecia ser uma loucura aos olhos daquela sociedade era, na verdade, a expressão máxima da sabedoria divina. A cruz aniquila e subverte a lógica humana. Porque, segundo a lógica humana, segundo a lógica daquelas pessoas, Deus não deveria morrer como um criminoso ou um pecador miserável. Deus precisava ser preservado como um rei forte e poderoso, como alguém intocável e inabalável, ao invés de ser identificado com a figura frágil de um homem crucificado. Todavia, Deus decide tornar louca essa sabedoria humana e romper com essa lógica. Ao invés de enviar o seu filho, o Messias, o Salvador do mundo, como um rei imponente, Deus o envia como servo sofredor. Essa é a figura anunciada por Isaías nos capítulos 52 e 53 do seu livro. O Messias é um servo sofredor. Nós não fizemos caso dele, diz Isaías. Qual é a glória contida em tudo isso, irmãos? Qual é a glória, qual é a sabedoria divina contida em tudo isso? A sabedoria de Deus se revela nisso, porque ao assumir a forma de servo, ao se tornar humano como nós, e se humilhar até a morte, morte de cruz,
Jesus Cristo estava realizando uma obra expiatória e de caráter eminentemente substitutivo. Ali estávamos nós. Nas palavras do próprio profeta Isaías, e aí eu vou ler alguns trechos aqui de Isaías 53, versículos 5 a 12, só algumas partes. Ele diz: ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Perceba o caráter a ideia de substituição por trás de cada uma dessas frases, dessas expressões. Ele foi transpassado, mas não por sua causa, por nossa causa. Ele foi esmagado, mas não por sua causa, por causa dos nossos pecados. Nós temos paz, mas por causa do castigo que ele sofreu. As nossas feridas fomos saradas, mas porque ele foi ferido em nosso lugar. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Essa é a natureza da obra da cruz. Ela é expiatória porque se trata de uma vítima inocente, pura e imaculada, perecendo por pecadores culpados e dignos de toda condenação. Já ouviu essa expressão, bode expiatório? É óbvio, é uma expressão que está ligada ao Antigo Testamento, mas nos nossos dias, pelo menos lá em Goiás, a gente utilizava muito isso, né? Quando alguém apanhava no lugar do outro, falava, é o bode expiatório, né? Eu venho de uma família grande, eu tenho 7 irmãos e na minha casa éramos 5. E aí sempre tinha alguém que apanhava no lugar do outro, né? Geralmente era eu era o filho do meio. Então, o filho do meio é complicado, né? Os irmãos mais velhos fazem bagunça e correm. E os mais novos, aí a mãe já cansou, né? Aí ela já nem... Então, assim, tudo cai no... Era o bode expiatório. É a vítima inocente que recebe a culpa e a condenação devida a outro. E a obra de Cristo é substitutiva porque Cristo assumiu o nosso lugar e nos incluiu na sua morte. Um morreu por todos, logo, todos morreram. É o que Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,14. Um morreu por todos, logo, todos morreram. E somente ele, irmãos, somente Cristo poderia desempenhar esse papel. Pois Jesus foi o único homem não contaminado pelo pecado. Desde Adão, todo ser humano, todos, sem exceção, já nasce com a natureza pecaminosa. Adão foi criado sem pecado, mas no curso da sua vida, ele pecou. E a partir dele, todos nós nascemos com a natureza do pecado. Não é que a gente comete pecado, não, a gente nasce pecador. Lá em Salmo 51:5, Davi diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Mas o detalhe-chave da vida de Jesus é o quê? Ele não foi concebido como nós somos. Ele não foi concebido da semente humana. Ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus no ventre de uma virgem. Então ele nasceu sem a natureza do pecado. E no curso da sua vida, diferentemente de Adão, ele não pecou. Tendo sido exposto às mesmas tentações, à nossa semelhança, ele não pecou. É o que nos diz a Bíblia lá em Hebreus 4:15. Então, ele era o único habilitado, o único ser humano habilitado a assumir esse papel
de se colocar no lugar dos pecadores e receber a condenação que não era sua. Porém, esse homem, então, que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós. É o que nos diz a Bíblia em 2 Coríntios 5, 21. Isto é, a ele que era inteiramente justo e santo, foi imputado o juízo e a condenação devidos aos nossos pecados. Aquele que não tinha pecado foi feito pecado por nós. Cristo, que não merecia condenação, recebeu a nossa condenação. Então, queridos, o horror da cruz era exatamente o que nós merecíamos. Era a pena devida pelas nossas transgressões. Eu sei que essa é uma mensagem que não é nova, mas é necessária. De tempos em tempos nós precisamos parar e olhar para a cruz e meditar no seu significado, para que não perdamos de vista a seriedade dos nossos pecados. Porque não foram os judeus e nem os romanos que crucificaram a Cristo. Foram os nossos pecados, foram os meus pecados, foram os seus pecados. O horror da cruz era exatamente o que nós merecíamos, mas Deus, em seu infinito amor e eterna misericórdia, ao invés de nos punir com a pena que nós merecíamos, que nos era devida, Ele assumiu o nosso lugar. E Ele puniu a si mesmo. Lembre-se, Cristo é Deus. É a segunda pessoa da Trindade. Então, ao invés de nos punir, Deus se pune por meio de Cristo. E dessa forma, a um só tempo, Ele satisfaz as demandas da sua justiça e revela o seu eterno, imerecido e constrangedor amor. Por meio de um único ato, Deus se torna justo, ou melhor, Deus firma a sua posição de justiça e se torna justificador daqueles que creem. Essa é a sabedoria de Deus revelada na cruz. O que aquela sociedade enxergava apenas loucura e escândalo, todo o universo, toda a criação contemplava a sabedoria de Deus. Enxergava ali um Deus que estava resolvendo o problema maior. O Cristo crucificado é a satisfação dada a Deus por si mesmo, pelos nossos pecados. E com isso, então, nós chegamos ao terceiro ponto, o poder da cruz. Repita assim comigo: a obra da cruz tem um poder liberatório, salvador. Olhe comigo o finalzinho do versículo 18 e o versículo 24. Para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Versículo 24. Mas para os que foram chamados, alguém aqui foi chamado? Alguém aqui foi chamado? Amém. Para nós, os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Deus é santo. Alguém duvida disso? Alguém aqui duvida que Deus é santo? A Bíblia cuida de revelar esse atributo de Deus de uma forma muito peremptória, de não deixar dúvida a respeito disso. Pois veja, diante do primeiro pecado, o que é que Deus faz? Oh, não, é a primeira vez, né? Vou te dar a segunda. O que é que a gente faz quando a pessoa erra? Primeira vez. Primeira vez, né? Dá uma chance, pô. Primeira vez. Todo mundo erra, né? Vamos dar uma chance. O que Deus fez diante do primeiro pecado humano? Fora. Ele não pôde suportar um só pecado. Por isso ele teve que expulsar o homem do jardim da sua presença, para não consumi-lo.
Se Adão e Eva não fossem expulsos do jardim naqueles momentos, diante daquele pecado, eles seriam consumidos pela santidade de Deus. Então, irmãos, Deus é santo. O apóstolo João, lá no primeiro epístolo que ele escreve, ele diz: Deus é luz e nele não há treva alguma. Deus é santo e ele não tolera o pecado. Nem o menor dos pecados. Mas ele nos criou para comunhão. Ele nos criou para comunhão com ele. E isso, nem mesmo a realidade do pecado pôde alterar. O propósito de Deus se manteve firme. Eu desejo ter comunhão com aquela criatura que eu criei segundo a minha imagem e a semelhança. Porém, agora Deus tinha um abismo a ser transposto, um dilema a ser resolvido. Como um Deus santo pode se relacionar com seres humanos pecadores? Esse era o grande dilema da Trindade. Como um Deus santo pode se relacionar com seres humanos pecadores? E na resolução desse dilema, Deus não poderia comprometer nenhum dos seus atributos. Deus não poderia simplesmente dizer: vou deixar aqui minha santidade, minha justiça de lado para aliviar a barra dos seres humanos, né? A santidade e a justiça de Deus são inegociáveis. Então, para salvar seres humanos pecadores e se reconciliar com eles, Deus precisava antes punir os nossos pecados, a fim de que a sua santa ira e a sua justiça perfeita fossem satisfeitas. E é por isso, irmãos, que Isaías, lá no texto que nós lemos ainda há pouco, ele diz algo que, não sei para você, mas já apareceu para mim algo muito forte assim. Ele diz: ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Você consegue imaginar isso? Deus Pai se agradando em esmagar e fazer sofrer o seu filho ali na cruz. Mas por que isso? E a resposta é porque ali na cruz, Jesus se colocou como a satisfação pelos nossos pecados, como sacrifício perfeito, a propiciação, o sacrifício que aplaca a ira divina. Então Deus estava se agradando naquele momento, não de maneira sádica, como quem tem prazer no sofrimento do outro, mas se agradando em satisfazer a sua justiça, a sua ira que estava represada. Qual foi a oração de Jesus no Getsemane, irmãos? Pai, se possível for, passa de mim o quê? Cálice na Bíblia é o quê? É sinônimo de ira. É o símbolo da ira divina. Muitas pessoas pensam que Jesus estava orando assim: Deus, se possível for, me livra daqueles pregos, me livra daquela cruz, me livra daquele sofrimento físico. Deixa eu te dizer, Jesus não estava com medo dos pregos, Jesus não estava com medo do chicote, Jesus não estava com medo do sofrimento físico. Dias antes ele havia dito para os seus discípulos: olha, vocês vão ser mais do que felizes, bem-aventurados quando vocês sofrerem, morrerem por causa do meu nome. Você acha que agora Jesus ia estar com medo de sofrer uma dor física? O que trouxe terror sobre Jesus e angústia sobre a sua alma era o cálice da ira de Deus que o aguardava no dia seguinte. E por isso ele orou: Pai, se houver um outro jeito, passa de mim esse cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E como não havia outro jeito, irmãos, não havia outra forma de Deus nos livrar da sua ira, ele precisou de derramar o cálice da sua ira sobre o seu próprio filho. E ali na cruz, então, Deus satisfaz a sua justiça, as demandas da sua justiça. Portanto, a cruz revela o poder de um Deus justo,
que pune o pecado e não compactua com o mal. Porém, esse poder foi revelado de um modo incrivelmente misericordioso, pois o Deus cuja justiça é exaltada na cruz é também o Deus cujo amor restou ali concretizado. Ali na cruz, toda a condenação que constava contra nós, ela é cravada no próprio Filho de Deus. E o diabo perde simplesmente, de uma hora para outra, toda a argumentação que ele tinha contra nós. Por isso que a Bíblia diz que ele é exposto à vergonha ali na cruz. Deus está dizendo, está consumado. A minha justiça está satisfeita. E o meu amor pela humanidade está aqui demonstrado. Por isso Paulo vai dizer lá em Romanos 5, versículo 8, Deus prova, Deus demonstra, Deus concretiza o seu amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Quando ainda nós não tínhamos nada a oferecer, a não ser os nossos pecados. É ali que Deus prova o seu amor por nós. Na cruz, Cristo satisfaz a justiça de Deus e perdoa os nossos pecados. Ele pagou a dívida impagável e nos libertou do cárcere do pecado. Ele preservou a santidade e a justiça de Deus. E com o seu amor eterno, reconectou o céu com a terra. Esse é o poder da cruz. Por isso, sempre que você pensar na cruz, lembre-se que aquele era o seu lugar, era o meu lugar. Talvez você diga, não, Rafael, eu não sou tão pecador assim, tinha que juntar mais alguém, né, para poder fazer. Não, deixa eu te dizer uma coisa, aos olhos de Deus você é assim. Talvez você não seja esse pecador todo aos olhos da sociedade, das pessoas que estão do seu lado, porque você se compara, né? A gente se compara, né? Eu não sou tão ruim quanto o fulano de tal, quanto a fulano de tal. Mas diante da lei de Deus, nós somos suficientemente pecadores e dignos da condenação do inferno. E a cruz era o nosso lugar. Mas Deus, em sua infinita graça, decidiu nos dar não o que nós merecíamos, mas sim o que nós não merecíamos. E eu encerro então, irmãos, fazendo algumas aplicações que esse texto nos permite. Não há nenhum outro tema do qual nós precisamos tanto. A cruz precisa ser revelada a nós cada dia mais. Em primeiro lugar, então, não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe da mensagem do Evangelho, ainda que isso soe estranho aos ouvidos deste mundo. Sabe, nos dias de Paulo, a sociedade na qual ele estava inserido, que era formada tanto por judeus como de gentios, tinha algum tipo de reserva, algum tipo de reprovação quanto à mensagem que ele proclamava, essa mensagem da cruz. Para uns era um escândalo, para outros uma loucura. Mas hoje nós sabemos que, por meio da iluminação do Espírito Santo, que é essa mensagem que nos salva. Então, nos nossos dias, não se envergonhe do Evangelho. Ainda que as pessoas, ainda que esse mundo insista em ridicularizar a mensagem do Evangelho. A cruz, pelo menos nos ambientes aonde eu caminho, é vista por muitos como um livro obsoleto, retrógrado, ultrapassado. E algumas pessoas já vinham fazendo piadinha, né? Mas se a cruz é um livro tão bom, o que ela diz lá a respeito de acidente de trânsito? Tem alguma coisa lá para resolver o meu problema aqui? Diretamente não, mas se você for olhar, tem princípios, né, que te ajudam a resolver qualquer problema dessa vida. Então, não se envergonhe de dizer e de firmar a sua posição com relação ao Evangelho.
porque o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. Não importa o que esse mundo diga, não importa o conceito que as pessoas tenham a respeito do Evangelho. Não se envergonhe. O pastor disse que eu estou no curso, né? De fato, estou no curso de formação inicial para a carreira de juiz aqui no estado, terminando agora. E é comum dessas coisas ali no início sempre ter algum momento de apresentação, né? E as pessoas conhecerem os gostos. Em um dado momento era para falar o livro, né? Qual livro? Qual o seu livro? Eu não pensei duas vezes, meu livro é a Bíblia, né? Meu livro é a Bíblia. E eu disse, meu livro é a Bíblia. Eu já tive o prazer de ler a Bíblia mais de 20 vezes e continuo lendo, e é o meu livro, né? E as pessoas olham assim, né? Nossa, a Bíblia. Esperava um filósofo, esperava um autor do direito, o meu livro é a Bíblia. Não se envergonhe do Evangelho. Em segundo lugar, creia e proclame a mensagem da cruz, sem se preocupar em torná-la mais adequada aos padrões do nosso tempo. Não se preocupe em tornar a mensagem da cruz assim mais filosoficamente agradável, né? Porque Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. A mensagem da cruz não precisa de ser entendida em termos humanos, ela precisa de ser crida. E todas as vezes, né, que a igreja tenta, de alguma forma, harmonizar o evangelho com as ideias filosóficas do seu tempo, ela fracassa. Então a mensagem da cruz precisa de ser preservada, proclamada de maneira pura, assim como foi idealizada por Deus. Em terceiro e último lugar, dependa inteiramente de Cristo, daquilo que Ele realizou em seu favor. Ô, irmão, não queira tomar o caminho da autonomia, o caminho da autossuficiência. A mensagem da cruz, ela humilha e esmaga todo o orgulho humano. O que a cruz está nos dizendo é exatamente o seguinte: nós não fomos capazes de resolver o problema que nós mesmos criamos. Por isso Deus teve que descer lá do céu e vir aqui resolver o nosso problema. E somente aqueles que aceitam essa mensagem de maneira humilde e sem fazer qualquer reivindicação é que estão aptos ao reino dos céus. Por isso Jesus diz, bem-aventurados são os pobres, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós dependemos inteiramente daquilo que Cristo fez na cruz. Fora dessa obra, fora desse favor de Deus, não nos resta nada. Não se engane. Não há mérito meu e seu que nos torne aceitáveis diante de Deus. Somente a cruz. Somente a cruz. Naquele grande dia, quando nós nos apresentarmos diante do nosso Senhor, não serão as nossas obras que nos manterão de pé, mas sim a obra da cruz. É evidente que nós fomos chamados para a prática de boas obras. Mas antes de nos chamar para a prática de boas obras, Deus já havia nos salvado por sua graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. E exatamente para que ninguém se glorie. Essa então, irmãos, era a singela mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã. E o pastor me deu a liberdade de escolher o tema e eu acabei nem informando depois do tema, né, pastor? Então não foi nada combinado, mas eu gostei que logo a primeira canção já foi da cruz aqui, né? Foi sobre a cruz. Então eu queria pedir para os irmãos se a gente pudesse cantar novamente essa canção sobre a cruz e depois o pastor Luciano, se puder orar por nós. Amém, pastor? Muito obrigado, irmãos. Que Deus nos abençoe.